Mande um abraço pro Pacheco. Mano, Boa live. obrigada. Eu devia pôr. Sai abaixo. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o Dr. Pacheco nos dar a honra da sua presença nessa noite de sexta. E eu tô aqui dando risada na minha cara na live. Vamos esperar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cris. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então. Chegou aí o Dr. Pacheco. Boa noite, Michele. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Vai Tá me fazer ouvindo quase bem? um ano. Tô te ouvindo super bem. Espero que todos também estejam me ouvindo bem. Caiu Um ano não, mentira. 6 meses, vai, que tem que a gente se falou da última vez. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Acho que faz isso mesmo. Uns 6 meses. E aí, tudo certo? Tudo certo. Deixa eu só aumentar o volume. Pronto. Tá. O pessoal tá ouvindo bem aí? Tudo certo? Eu vejo manifestações em contrário, então eu acho que tá tudo bem. Então tá bom. Grande Tegner, boa noite. Tô vendo gente aqui que eu conheço. Ei, mãe, boa noite. A senhora, minha mãe, tá presente em todas. A trupe do Pacheco. E aí, dona Richelle, o que você manda? E aí, eu imagino, eu não mando nada nessa live, né? Claro que você manda, sabe? Realmente, Vossa Senhoria, com vossa presença, sempre traz alguma experiência de vida, né? Sempre é uma presença que nos enriquece, né? Queria começar essa live agradecendo, claro, a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar com você, fazer esse diálogo que sempre enriquece as pessoas, né? Eu sempre falo que o senhor é uma das pessoas em que eu tenho total admiração pela presença, né? Na verdade, não só pela presença, mas por essa atenção sempre, por mais que fique redundante, né? Uma atenção sempre atenta às realidades da vida, sofrimento humano, as experiências humanas. Eu acho que isso hoje é sempre algo que nós podemos sentar e escutar. Uma pessoa que é extremamente atenta às experiências humanas, coisa que é muito difícil hoje, né? O outro, né? A descoberta do outro. E, então, eu convidei você, primeiramente porque eu, além de admirar seu trabalho, admiro muito as suas análises das experiências humanas. Então, pessoal, só não coloquei ali, mas o filme, a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme Divertidamente, que é algo que é um filme que eu acho que é extremamente rico. Nós entendemos tanto o desenvolvimento da personalidade quanto as fases do desenvolvimento infantil e como que se dá toda essa carga dos sentimentos na pessoa humana, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá, né? Vamos arriscar. Na verdade, deixa eu só também contar para o pessoal. Ei, Jamie, tô vendo gente que... quando você me convidou e me propôs o Divertidamente como tema da conversa, eu até falei com você, né? Você tem elementos da teoria das 12 camadas, né? Que dá para a gente brincar ali com o filme, né? Evidentemente, é uma brincadeira, mas com toda uma preocupação de chegar a entender, né? Algo disso que você estava falando, né? Do desenvolvimento humano, mas um aspecto desse desenvolvimento humano no que tange, né? Ao desenvolvimento da personalidade, né? Quer dizer, dá para a gente assumir um monte de perspectivas muito bacanas naquele filme. É um filme que foi pensado com muito cuidado, inclusive. Não sei, alguém me disse uma vez que as pessoas que fizeram o filme passaram por uma consultoria com neuropsicólogos, né, o pessoal da neurociência, de forma que eles fizeram um filme que procura descrever, de alguma maneira, certos dinamismos desses neurológicos, digamos assim, né? Da criança de uma forma muito fiel, assim, muito cuidadosa. E depois que você me falou do filme, eu resolvi reassisti-lo, né?
para poder pegar outros elementos. E ali o filme dando conta assim, que dá para a gente abordar muita coisa, né? Dá para a gente abordar além, né, de pelo menos dois elementos, né, da teoria da... Vou só virar o ventilador para cá, porque faz barulho aí, eu tenho certeza disso. Dá para pegar pelo menos dois, né, duas etapas do desenvolvimento da personalidade, levando em consideração a teoria das 12 camadas. Dá para a gente falar sobre virtudes, né? Dá para a gente falar sobre vícios, dá para a gente falar da teoria piagetiana do desenvolvimento. Então, assim, eu fui pensando um montão de coisas, sabe, Michele? Não queria também, assim, tornar isso aqui um momento maçante, mas, enfim, né? Só para dizer para você o conjunto de coisas que me provocaram, né? Tendo reassistido ao filme, sobretudo depois do teu convite, assim, né? Pensando na oportunidade de trazer aí alguma contribuição, como reflexão, e uma reflexão que é quase uma brincadeira, né? de interpretação do filme, vamos dizer assim. O filme, Daniela, é o Divertidamente, que é o tema da nossa live aqui. A gente vai conversar sobre Divertidamente. Não sei se você tem algum ponto de partida que você queria provocar. Pode subir que aí eu vou no embalo. Então tá bom. Então, na verdade, assim, eu não sei quantos dos que estão aí assistindo conhecem a teoria das 12 camadas. Mas acho que vale a pena assim, uma introdução muito breve, muito rápida, assim, sem nenhuma pretensão de grandes compreensões, mas mais para pegar um fio da meada, né? A teoria das 12 camadas, ela procura, na verdade, é uma descrição, né? É uma descrição da dinâmica de desenvolvimento da personalidade, né? Do princípio ao fim. Para nós, na psicologia, né? Eu abro um parêntese rápido aqui, porque acho que isso é interessante, porque a teoria das 12 camadas não é uma teoria psicológica, né? Vale dizer, mas a gente, na psicologia, é bastante carente, né? De teorias que abordem, né? O conjunto inteiro do desenvolvimento humano, né? A teoria do desenvolvimento, né? Em psicologia, ela é muito fragmentada, né? Você tem autores que se dedicam, né, ao desenvolvimento infantil, você tem autores que se dedicam ao desenvolvimento do adolescente, você tem autores, né, muito poucos que se dedicam ao desenvolvimento na fase adulta, né, e ainda menos autores que se dedicam ao desenvolvimento nas fases finais da vida, né, as fases mais da velhice e tudo mais, né. Hoje em dia, um pouco esse cenário vem mudando, né? A gente vê a teoria do desenvolvimento em psicologia, né? Ganhando reforços importantes, sobretudo no campo das neurociências e outras abordagens. Mas a gente sabe que há um autor que inclusive eu gosto muito na psicologia, que é o único que deu conta do ciclo vital inteiro, né? Ao falar de desenvolvimento humano, que é um psicanalista norte-americano chamado Erik Erikson. E é certamente o único, né? O único autor que eu conheço na psicologia que, ao enfrentar o tema do desenvolvimento, ocupou-se de pensar o desenvolvimento humano na sua integralidade, do princípio ao fim. De forma que, né, a contribuição da teoria das 12 camadas e, sobretudo, né, a leitura que o Dr. Ítalo tem trazido para nós no campo dos saberes psi é certamente uma contribuição ímpar na história da psicologia, na história dos saberes psi, certamente, porque é uma teoria, né, que, em última instância, busca descrever, né, a dinâmica inteira do desenvolvimento da personalidade, de forma que se aliam, né, dois campos distintos na psicologia, que é o campo, por um lado, do desenvolvimento e, por outro lado, o campo da personalidade, que é outro campo também bastante carente de boas teorias consolidadas, e que deem conta de uma descrição fundada mesmo, né, naquilo que a gente consegue ver e observar do ponto de vista antropológico mesmo, fundamental. Então, uma introdução rápida só para vocês entenderem que a teoria das 12 camadas, ela tem essa preocupação de perceber, né, o desenvolvimento inteiro da personalidade e o faz, né, a partir, inclusive, de uma intuição que eu encontro paralelos muito interessantes na obra do Erik Erikson. Porque o Erikson, ao falar do desenvolvimento humano, ele fala que em cada etapa do desenvolvimento, ele diz que o desenvolvimento psicossexual, né,
humano, ele obedece um padrão epigenético, de forma que ele parece repetir o mesmo padrão, né? Que deu origem, que na verdade é o padrão no qual acontece o desenvolvimento embrionário humano. Né? O desenvolvimento embrionário humano não se dá por agregação de coisas, né? Não são coisas que vão sendo somadas ao embrião, mas é um embrião que vai, a partir de uma matriz fundamental, né? Vai ganhando um corpo cada vez mais especializado, digamos assim. Né? Então, sempre mantém-se, né, uma matriz por baixo, né? Uma matriz por baixo que vai erguendo, né, um edifício, no caso, né, somático, como é o desenvolvimento embrionário, né, epigenético, mas que o Erikson assume a mesma perspectiva e diz, no caso do desenvolvimento humano, né, a gente precisa obedecer, a gente precisa pensar na mesma lógica, uma lógica epigenética, segundo a qual, né, as coisas não são nem por saltos, nem por agregação, são exatamente por evolução. Uma evolução que tem, e essa é a grande chave de leitura, e que me permite adentrar no filme propriamente dito, que ele diz que em cada etapa do desenvolvimento a gente enfrenta um drama específico, a gente enfrenta um conflito específico. Então, em cada um desses conflitos específicos do desenvolvimento humano vão deixar, né, uma marca no conjunto inteiro do desenvolvimento. A teoria das 12 camadas, né, ela concebe o desenvolvimento da personalidade partindo da ideia de um sofrimento base que está em jogo numa determinada etapa do desenvolvimento, um sofrimento base que gera algum tipo de motivação. Então você tem lá na primeiríssima etapa, lá, e aí eu vou começar dela para poder chegar nas duas que eu entendo que estão presentes de uma forma muito interessante no Divertidamente. A primeiríssima etapa é a etapa cujo sofrimento que está em jogo é justamente o sofrimento da permanência. Né? Quer dizer, o ser te é conferido, né? Mas ele não te é conferido de uma vez por todas. Né? Dizer, então surge um sofrimento, né? E entendamos que se trata aqui de uma visão antropológica, né? Simbólica, sobretudo. Né? Dizer, surge um sofrimento de permanecer. Né? Dizer, eu preciso lutar por permanecer. E é uma luta inglória, porque, em alguma medida, a luta pela permanência depende muito pouco, né? Dizer, da criança. Né? Dizer, o ser lhe é dado, mas ela não consegue, né? Dizer, agarrar no útero da mãe e dizer, eu vou ficar presa aqui, vou... Né? Dizer, custe o que custar. Né? A mãe pode dizer não, né? E pode abortar. Né? Um evento natural pode acontecer, um acidente pode acontecer. Né? Então, essa luta pela permanência é uma luta importante, né? No desenvolvimento da personalidade. Veja que um aspecto fundamental que permanece, digamos assim, das motivações que surgem desse sofrimento de permanência é justamente, né, a ideia de uma personalidade agregada, né, de uma personalidade sólida, consistente, né, que não se desfaz diante do real. Né. Na sequência disso, né, na medida em que permanece, surge um novo drama. Isto que permanece precisa se manifestar, precisa se mostrar para o mundo, né? E precisa se mostrar para o mundo baseado no quê? Né? Baseado nos recursos parcos, né, de que é dotada a criança recém-nascida, né, que são normalmente recursos motores, né, recursos normalmente de reações praticamente, né, reflexas, né, recursos que brotam, né, do temperamento. Né? Mais uma vez a gente é obrigado, né, a incluir na teoria das 12 camadas, né, essa perspectiva do simbólico. Né? Então, a criança começa a manifestar algo, né, desse caráter mineral da sua personalidade, que são os temperamentos. Ela tem também, né, alguns aspectos culturais que ela bebe, né, do contexto, né, social no qual ela nasceu, aspectos hereditários, né, vindos do pai e da mãe, doenças pré-existentes, características físicas herdadas do pai ou da mãe, enfim. É a partir de todo esse conjunto de dados muito pouco dotados de caráter autônomo, né? Muito pouco dotados de caráter consciente, né? Que a criança vai justamente começar a manifestar, né, essa personalidade nascente, né? Essa personalidade que vai se tornando aos poucos, né, algo que precisa, né, ser reconhecida por fora. Né? E mais uma vez, né, do enfrentamento deste sofrimento de permanência, de manifestação,
surge, né, uma marca fundamental da personalidade, que é justamente, né, quer dizer, algo que depois vai se revelar de forma muito consistente na presença que a personalidade, né, assume, né, na forma como ela, né, precisa também manifestar a sua presença, né, a sua presença amadurecida. Né. Isso é sofrimento de segunda camada, e aí vem, então, né, a primeira vez em que a criança ela inclui algo de consciente no processo de manifestação da personalidade, que é, quer dizer, o assumir o mundo externo. Né? Então, o sofrimento de terceira camada é justamente o sofrimento do aprendizado, né? Do apreender o real, né? De trazer o real para dentro de si e identificar a proporção das coisas, né? Saber que então a criança começa a fazer testes, né? Com relação aos espaços, né? Aos movimentos, aquela brincadeira, né, que o Freud chama de fordar, né? A criança joga um troço no chão, né? E aí a mãe vai lá e pega o negócio, devolve para ela, né? Essa é algo que indica, né? Um teste que ela faz do mundo, né? Um teste que ela faz dos espaços, né? Das limitações, né? Dos limites mesmo, do contorno do mundo real, né? E isso tudo é importante para que ela possa aprender, né? Justamente a manejar-se dentro disso aqui. Até este ponto, no filme, aparecem muito poucos desses elementos, a não ser alguns breves flashes de memória, quando, né, a Riley vai apresentando, né, por exemplo, né, a construção de algumas das ilhas, né, da sua personalidade, que é uma sacada genial, né? Essa manifestação de algumas ilhas da personalidade, por exemplo, a Ilha da Bobeira, né? Quando ela vai, né, ela começa a brincar, os espaços físicos, o fio que ela encontra no meio do caminho, que ela vai se dando conta de que pode ser um risco, né? É o mundo impondo um limite, né? Então, ela está aprendendo, né? Mas tudo isso aparece no filme como flashes de memórias, das memórias base da Riley, e que vão aos poucos constituindo também, né, o edifício da personalidade dela. Aquilo que eu aprendi na terceira etapa do desenvolvimento da personalidade, né, na terceira camada, não é abandonado. Né? Algo disso também se consolida como marca de personalidade, por exemplo, quando mais tarde eu preciso me envolver com a busca pela verdade. A busca pela verdade, ela pressupõe também uma disposição de aprendizado que não é o sofrimento típico de terceira camada. Quem está lá na oitava camada, né, buscando a verdade, buscando formação intelectual, não coloca isso, não coloca o sofrimento de aprendizado como uma criança de terceira camada coloca. Né? Porque isso é constitutivo. Lá nós estamos com outra preocupação, lá é a verdade que é o sofrimento, a busca pela verdade. Mas terminada esta fase, e aí entra aquilo que para mim é o foco fundamental do filme, que é a passagem da quarta para a quinta camada. Né? Porque o que acontece na quarta camada? E aqui eu estou falando demais, mas só porque é uma coisa muito interessante, porque o que acontece na quarta camada é justamente o quê? Ainda está em jogo, né, a perspectiva de encontrar com clareza, né, todo um certo contorno, toda uma delimitação, toda uma proporção do mundo. Mas agora não é mais o mundo externo, mas é um mundo que borbulha dentro da criança, né, como o mundo afetivo. Ela começa a descobrir que ela tem afetos, ela começa a descobrir que ela tem sentimentos, que ela tem raiva, que ela tem tristeza, que ela tem alegria, que ela tem nojinho, que ela tem medo, né? Quer dizer, que são os 5 personagens lá, né, que ficam administrando essa construção, né, do todo o edifício consolidado da personalidade da Riley. Né? E isso aqui é muito interessante, porque, quer dizer, o lidar com este mundo interno que emerge na gente, quer dizer, é muito bem representado ali, né? Porque o que está em jogo o tempo inteiro, né? E a crise que dispara, né, todo o processo de se dar conta de que esse mundo interno, esse mundo afetivo, né, ele é algo para o que vale a pena uma atenção, né? A crise da mudança, né, de Minnesota para São Francisco é uma crise que, na verdade, traz à tona, né, todo esse conjunto de sentimentos. Né? De repente, estava tudo muito bem, eu estava feliz. Né? A Riley não quero arriscar fazer aqui leitura de temperamento, né?
Mas a Riley tem muito, né, de uma sanguínea, né? Ela tem muito daquele olho brilhante, daquela atividade, daquela coisa, né, exuberante, né, colorida dos afetos, típica do sanguíneo, né, que se dispersa com tudo, né? Mas de repente, né, ela se vê uma sanguínea, né, temerosa da novidade, ela se vê uma sanguínea com raiva, né, das situações que se apresentam para ela e que são desconcertantes. Ela se vê uma sanguínea com nojo, né, de certas novidades, do rato que aparece, do risco de ter um rato naquele quarto, naquele sótão onde ela mora. Quer dizer, ela vai começar a se haver com os sentimentos. E aí o que acontece de mais significativo, e que eu acho que é importante, um primeiro ponto que eu queria trazer aqui, já falando do filme propriamente dito, né? É que todo esse conjunto de sentimentos que brota dentro da criança, né, precisa de um ponto estável do lado de fora. Precisa encontrar algum dado de estabilidade fora dela. Precisa encontrar uma pessoa madura, um pai e uma mãe, que acolhem, né, essa dinâmica nova, assustadora, que eu não sei quais são os limites, que eu não sei qual é o contorno, não sei onde começa e onde termina, eu não sei o que tipo de reação orgânica isso pode me causar. E aí entra em cena, né, os pais dela. Né? A mãe, né, que é uma melancólica, né, evidentemente uma melancólica, né? Toda a dinâmica dela é muito de melancólica. O pai, que é um colérico, né? Você tem toda a dinâmica típica de um colérico, talvez de um fleumático também, eu não sei, né? Eu tenho alguma dúvida, né? Se ele não é um fleumático que tem algumas crises de tsunami, mas seja como for, né? Eu não quero fazer interpretações dessa perspectiva, porque ali é uma mera metáfora, né? Dessa perspectiva não houve uma grande preocupação de solidez teórica e simbólica. Mas seja como for, é muito impressionante, porque a mãe da Riley, né, é alguém que vai ajudando a dar esse contorno. Então, logo que ela fica mal pela primeira vez, não sei se todo mundo se lembra dessa cena, né? É a primeira vez que ela fica mal quando chega em São Francisco e que ela vê que, né, tudo deu errado, o caminhão de mudança não chegou. Foi na escola, não foi? Oi? Foi na escola ou foi antes dali de ela ir buscar o almoço? Isso. Aí o que ela decide, né? Isso. Vamos comer uma pizza, né? Isso. Parte da Riley, né, de fato, o movimento, né, de buscar uma pizza, mas, né, é uma memória que ela tem, né, um flash de memória que ela tem de ter passado por uma pizzaria, mas a mãe, né, entende, né, ela abraça, né, a dor da Riley e sai com ela, né? Então, e assim vai sendo, né? Quando a Riley tem aquele primeira decepção na escola, né, ou a ida para a Riley para a escola também, né, como a mãe abraça, como a mãe acompanha, né? O pai que tantas vezes também, né, escuta, ouve, delimita, né, dá uma destinação adequada quando a Riley fica com raiva, né, tem aquela explosão e que o pai coloca ela de castigo, né? Este tipo de movimento do mundo adulto, né, impõe um limite, né, impõe uma marca, né, dentro da qual a vida afetiva ela precisa, né, não pode se derramar para além disso. Né? É preciso que a coisa interrompa-se em algum ponto. Né? Então, é muito frequente, é muito presente no filme, né? Na primeira metade do filme inteiro, né? Muito presente estes dramas, né? De quarta camada, né? Dramas afetivos. Né? O sofrimento de quarta camada é o afeto. Né? O afeto que precisa encontrar um contorno, o afeto que precisa encontrar uma estabilidade. Né? E a Riley está no meio de uma crise que pôs a perder toda a estabilidade, né, do nível de personalidade a que ela havia chegado. A personalidade dela entra em crise. Quer dizer, todos os recursos de que ela era dotada entram em crise quando ela se depara com esses sentimentos. Essa entrada em crise obriga ao adulto, ao homem maduro, à mulher madura, ao pai e à mãe maduros, obriga-os a acolher o sofrimento do filho para que ele entenda que este sofrimento tem, né, um apoio, ele não é a palavra final sobre a vida. A palavra final sobre a vida é uma outra. Né? A palavra final sobre a vida é o que a realidade impõe. Né? Então é muito bonito nessa perspectiva. A primeira metade inteira do filme trata disso aqui. Deixa eu parar de falar, porque senão você não fala nada e eu fico só eu aqui isso, capaz, vomitando um montão de trem nessa cabeça. Que isso, não, imagina, tá ótimo. Eu acho muito interessante isso no filme. Claro, como eu olho da coisa mais do desenvolvimento, não só da personalidade, né? Como ser psicólogo, já vê toda a questão da personalidade, mas
Eu pensava muito, e até essa semana eu fui reassistir a aula do professor Olavo, né, das 12 camadas, fui ler, pegar, né, porque senão eu vou lembrar das coisas, né, para não passar vergonha na frente do Pacheco, né. Aí foi engraçado que quando eu já tinha assistido esse filme, já faz umas 2 semanas a gente estava aqui em casa, tava eu e Neemias, aí eu falei, vamos assistir um filme, eu saí, eu quero muito assistir esse filme, porque eu tava estudando umas coisas realmente, assim, de criança, desenvolvimento. Eu falei, quero assistir esse filme de novo e tal, com um olhar mais profissional. Aí ele foi assistir comigo e tal, e ele amou o filme, daí foi trazendo várias coisas. Ele falou, por que você não fala disso, disso? Aí a ideia da live veio mais dele do que minha. Eu falei, nossa, é verdade. Aí a gente começou Neemias, eu vi que você tá aí, hein, cara? Ela tá jogando pra cima de você, Neemias. Ele é ótimo. Ele foi analisando, ele dava uma tirada que eu falei, nossa, é verdade. E eu acho que isso é muito interessante também, que você falou que ela era sanguínea, eu não tinha olhado pela questão do temperamento ainda, mas faz total sentido. Porque, só que a criança em si, né, até ali na terceira camada, ela tem por si a questão da sensibilidade e o próprio destempero das emoções, né? Não há ainda aquela razão total de equilibrar, de equilíbrio. Então, como o senhor muito bem colocou, eu sempre reforço para as mães, é que a criança sempre precisa dessa estabilidade no mundo e ela vem dos pais. Por quê? Isso. Porque nessa fase eu quero testar o mundo de forma motora, sensorial, cognitiva e também de forma, como o senhor colocou, né, a força em si da personalidade, daquilo que eu sou, daquilo que eu estou me tornando no mundo, também faz parte essa questão de que ela precisa de uma estabilidade, senão ela fica extremamente destemperada o tempo todo, né? A própria questão, a maior queixa dos pais, é as birras e coisas. A birra nada mais é do que a criança testando o mundo, depois que ela testa o mundo, ela testa os pais. E aí, se os pais não derem a estabilidade de colocar a criança no lugar dela, no lugar de criança, e acolher, claro, o sofrimento, a crise, tudo isso, e não só acolher, mas ajudar a criança a fazer o que ela não consegue, que é raciocinar, que é trazer para a realidade, que é calmar os ânimos, né, os nervos, a criança fica mesmo destemperada. E é engraçado o senhor falar que ela é sanguínea, porque depois o senhor falando, eu fui lembrando disso, eu falei, nossa, é verdade. Porque ela já tem essa questão da alegria ser o principal. E eu acho muito interessante quando se compara os pais, né? Até foi uma coisa que o Neemias também falou, quando você vê a cabeça do adulto, todo mundo sentado, bonitinho, organizado, né? Ali na mesa da mente, né? Todo mundo equilibrado, para agora é isso, e será que é isso? Então, tipo, tinha toda uma razão. E aí na cabeça da criança era aquele terremoto, né? Um correndo pro lado, um correndo pro outro, agora sou eu, agora não sou eu, agora tá com nojo, tá com raiva, tá com medo, tudo misturado e junto. Então eu acho incrível esse filme também, pra gente ver como que, eu acho, a questão do, como que se dá a formação dos sentimentos também, né? Não só a formação dos sentimentos, mas eu falava com esses dias com o Neemias exatamente a questão de que no filme mostra bem o quanto antes as circunstâncias foram dando os sentimentos, né? Os sentimentos foram nascendo a partir das circunstâncias. Por exemplo, o primeiro sentimento foi a alegria, né? Que ela viu os pais. Então, os pais sempre foram a estabilidade de sentimentos dela desde que ela nasceu. Aí depois, né, até mexeu no filme, depois de 33 segundos veio a tristeza, né? Que é o próprio choro da criança, né? O medo, o nojo logo ali naquela fase da introdução alimentar, que começa a experimentar coisas novas. Já entrou o nojo, depois entrou a raiva nessa fase realmente de testar o mundo. Então o filme é extremamente rico em todos os aspectos, assim, no amadurecimento da personalidade e do desenvolvimento infantil também. Porque eu pensava, parava, olhava o filme e falei, nossa, ele é muito inteligente, assim. Porque você vai vendo depois a presença do amigo imaginário, que exatamente nessa fase em que ela não sabe misturar o que é a realidade, o que está dentro dela, o que está fora, e aí entra uma figura totalmente aleatória que tenta mediar na cabeça dela, porque o amigo imaginário media um pouco, né? E as coisas e tal, as dores dela, né? Os sofrimentos. E eu acho que, assim, eu acho que uma das coisas principais do filme, que até a gente estava conversando, é que a família sempre foi a base dela, né? Tanto no início, tanto é como lá no final, vou dar um spoiler, né? É a última ilha a ser destruída, é a mais forte de todas, né? Por quê? Porque a família por si só tem essa propriedade de dar uma certa estrutura de vida para a pessoa, né? Perfeito. E desde o início, essa segurança que a gente está falando, essa estabilidade, porque a criança ela não consegue pensar, não consegue temperar os sentimentos de forma
de forma autônoma desde muito cedo, né? Ali até na segunda, terceira camada. Na quarta vem a camada do sonho, da ilusão, né? Do lúdico demais. E eu acho que o filme é muito rico, assim, tem muitas coisas, assim, se a gente falar, a gente vai ficar 3 horas, assim, falando. Porque se eu tô falando, lembrando de outro ponto, de outro fio da meada. Mas o que eu acho que tem que ficar bem claro aqui é que o filme ele faz você pensar muito assim sobre essas questões. Assim, quem estuda desenvolvimento infantil, quem estuda as 12 camadas da personalidade, consegue segurar bem. Assim, você olha os pais já estão em uma camada diferente, em tudo extremamente mais temperado. E como que é isso, né? Às vezes tem realmente um sentimento que predomina o outro, e aí você vê as coisas de forma a partir de uma perspectiva e não é bem aquela. Então, enfim, vou parar de falar também, que aí o senhor continua aí. Não, é perfeito isso aí. E você trouxe umas coisas bem interessantes, inclusive, porque se a gente olha, né, de uma perspectiva que não seja, né, do desenvolvimento da personalidade, a gente vai encontrar elementos, né? Quer dizer que você que é terapeuta ocupacional, né, eu que sou psicólogo, né, e a gente começa a perceber, né, uma coisa muito interessante, e que aqui, né, vai também uma viagem minha de brincadeira também de análise, o fato de que até uma determinada etapa do desenvolvimento, né, as coisas elas são em pacotes, né? Quer dizer, eu tenho atividade motora, eu tenho vida cognitiva, eu tenho, quer dizer, a unidade não tá ainda dada, né? A unidade vai sendo dada aos poucos. Mas para que a unidade aconteça aí, né, eu me lembro muito, né, da teoria do Piaget, e eu acho que é muito interessante, né? Porque o Piaget, quando ele fala lá da equilibração majorante, né, ele traz à tona uma ideia que eu acho que é genial, né? E que é muito verdadeira, e eu costumo dizer que ao longo de todo o desenvolvimento cognitivo humano, e eu posso, né, fazer um paralelo muito rápido com a questão da personalidade também, e eu falo que é rápido porque é sem muitas grandes conexões, correlações teóricas, né, sólidas. A ideia da equilibração majorante ela é muito interessante, né, que o Piaget diz, né, justamente de como, né, o organismo tende ao equilíbrio, né? Mas o equilíbrio, que é resultado da assimilação e da adaptação, né? Quer dizer, eu assimilo o mundo e adapto, né, essa assimilação a um determinado, né, conceito de mundo, né? Esse conceito de mundo ele não pode ficar estabelecido, estável, cristalizado. Porque se ele se cristaliza, o que acontece? A criança não avança. Né? Quer dizer, é preciso que esta estabilidade ela desmonte, né, para que a tendência à equilibração majorante gere um novo edifício mais consolidado, com mais elementos. Né? Então, eu uso como exemplo uma coisa que eu sempre me lembro do meu mais velho, o Francisco, quando ele era pequeno, eu costumava passear com ele, né, em volta, né, no quarteirão, em casa, para tomar sol, para ver um pouco a rua, né? Pequenininho, né? Tinha coisa de 7, 8 meses, né? E ele já começava a balbuciar aquelas definições de mundo, né? Então ele chamava, por exemplo, né? Ele chamava cachorro, ele chamava de Vuff. Né? Todos os cachorros que ele via em São Paulo, tem mais cachorro do que gente, né? Tudo que é cachorro que ele via no caminho, ele falava, ó o Vuff, né? E era assim a forma como ele se relacionava com esse bicho de 4 patas, pelo e rabo, né? Que andava pelo chão, né? Amarrado nas coleiras das madames e dos rapazolas. Né? Até que um dia o Francisco topou com um gato em cima do muro. Né? Quer dizer, na porta numa porta de entrada numa casa tinha um gato em cima do muro. Né? Aí o Francisco imediatamente, foi a primeira vez que ele viu um gato na vida, né? Ele já havia assimilado, né, a ideia de cachorro e já havia adaptado a ideia de cachorro a um conjunto conceitual, né? Quer dizer, que para ele estava muito claramente definido, né? Quer dizer, um cachorro, Vuff é um bicho que tem 4 patas, tem pelo, tem um rabo, né? Quer dizer, é isso. Né? E aí ele viu um gato em cima do muro, um bicho de 4 patas, com pelos e com rabo, né? O que ele fez? Quer dizer, lançou imediatamente diante daquele gato, ele lançou, né, ao Vuff. Aí eu virei para ele e falei assim, não é um Vuff. Isso é um gato. Né? Ele faz miau. O Francisco me olhou com a cara do tipo assim, como assim? Não pode, né?
Ele falou assim, Vanf. Eu falei assim, não, isso é um gato. Gato faz miau. Vanf faz uau, uau. Né? E ficou desconcertado com aquilo, né? Quer dizer, o que aconteceu ali? Naquela hora eu pus em crise, essa palavra que me interessa trazer à tona aqui, eu pus em crise algo que estava adaptado, que no filme, né? Quer dizer, as ilhas, né? Da personalidade, a ilha da família, a ilha da honestidade, a ilha da amizade, a ilha do rock, a ilha da bobeira, né? Elas são todas separadas. São resultados de assimilação do mundo que foram adaptados em formas de edifícios que não têm solidez alguma, porque as ilhas flutuam. Aquelas ilhas todas flutuam, né? Elas flutuam e são ligadas por um cabo fininho ao centro da personalidade. Um cabo fino, 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 de vidro, né? Porque quando a Riley resolve subir por cima desse cabo para poder chegar ao centro da personalidade, e a ilha da bobeira desaba, né? Mas a primeira coisa que acontece é que estilhaça, né, esse fio que sustenta a ilha da bobeira. Então, esses conceitos adaptados, né, eles são sustentados por fios muito tênues, né? E é importante que seja assim, porque vira e mexe, esses conceitos eles entram em crise, desmoronam, e a criança é chamada justamente a reconstruir o conceito com novos elementos mais consolidados, mais baseados na realidade, né? Até o ponto de você conseguir ter, né, um edifício conceitual concreto, né? Quer dizer, sólido, né, estável. É o que acontece lá, né, se a gente for pensar cognitivamente, é o que deve acontecer, por exemplo, né, na terceira camada. Quer dizer, ela vai aos poucos criando esse edifício de solidez. E eu disse para vocês que eu faço um paralelo, né, muito rápido, sem grandes conexões enfim, né, sem grandes conexões teóricas, mas é muito rápido, quase como uma brincadeira. No desenvolvimento da personalidade, a mesma coisa acontece, né? Quer dizer, a gente vai desenvolvendo e a cada sofrimento que a gente passa, que gera motivação, gera-se também, né? Quer dizer, algo que a minha personalidade... Eu vou dar parada aqui porque deu uma pausa para você e eu não sei se você está me escutando aí. Eu vou parar aqui por enquanto. Ixi, Maria. Tá me escutando ainda? Michele, me escuta? Eu não te escutando. Você tá me escutando? Mais alguém perdeu o contato? Eu tô vendo os coraçõezinhos subindo, eu acho que estão escutando ainda, mas eu não te escuto absolutamente nada. Você muda para mim. Não escuto nada. A Roberta diz que está me escutando, mas a Michele, não estamos, não sei se sou só eu, mas eu não estou escutando absolutamente nada que você está dizendo aí. Perdeu-se alguma coisa aí.